Os fatos narrados a seguir são de responsabilidade do autor e baseados em relatos escolhidos. A identificação dos personagens envolvidos nessa produção é de responsabilidade do ouvinte. Após 6 meses sem saber o que era sentar numa cadeira de sala de aula, eu estava novamente em uma. Após concluir minha formação em jornalismo, eu havia tentado voltar à vida acadêmica em outras 4 ocasiões nos últimos 18 meses, mas abandonei os cursos em menos de 2 semanas por incompatibilidade com o modelo de ensino arrastado adotado pelas instituições. Porém, o vestibulinho da ETEC me deu um estalo internamente de que seria diferente e agora seria para valer. Sendo sincero, eu realmente não imaginava que após quase um mês tendo aula na ETEC Dona Escolástica Rosa, eu estaria exercendo a função de jornalista investigativo no lugar que escolhi para fazer uma transição de carreira para a segurança do trabalho. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Aulas de Preconceito, os casos da ETEC Dona Escolástica Rosa. Meu nome é Christopher Leforte e sou o seu anfitrião. Não se esqueça de seguir o nosso podcast no Spotify e ativar o sino de notificações para ser alertado sempre que novos episódios forem postados. Episódio 1: O ônibus. Tudo começou justamente no primeiro dia de aula, mais especificamente no horário da saída dos alunos. Minha volta para casa é de ônibus, e claro, outros estudantes podem acabar pegando o mesmo busão. Eu imaginava que seria uma viagem tranquila com fone de ouvido, mas não. Na volta para casa de transporte público, eu descobri que teria a companhia de um grupo formado por 3 alunos que falavam sem parar, a ponto do meu fone de ouvido não conseguir se sobressair em seu último volume, mesmo utilizando um amplificador do reprodutor de música. Sendo assim, o que me restava era ouvir a fofoca do trio noturno que havia se instalado nos últimos bancos do ônibus naquele dia. Eu imaginava que seria algo bobo, afinal tem alunos na ETEC que ainda não passaram dos 18 anos. Mas o que eu vi ali me deixaria pensativo ao longo das 3 semanas seguintes. A conversa do grupo não era simplesmente uma trivialidade de adolescentes, e sim uma troca de experiências de assédio moral, que aqueles alunos estavam sofrendo em sala de aula de um professor específico, que toca o terror nos alunos por puro sadismo. Ao longo das 3 semanas, ouvi cada uma das histórias enquanto tentava disfarçar a minha atenção na conversa alheia, mexendo no celular. O primeiro relato era de uma aluna a quem o professor, que também é coordenador de um dos cursos, havia sugerido em sala de aula que ela deveria emagrecer se quisesse ter um emprego na área de recursos humanos. O segundo relato, por sua vez, era de uma aluna que chegou atrasada por conta do filho menor. Quando ela mencionou o motivo do atraso ao professor, recebeu dele a seguinte fala: "Eu não tenho culpa de você ter aberto as pernas." A terceira história foi sobre a vez que o professor chamou 3 alunas menores de idade de prostitutas, pois, segundo o docente, as meninas estavam com uma vestimenta inadequada para o local de ensino, uma calça legging. A última história que eu vi antes de descer do meu ponto de ônibus foi sobre a vez que um dos integrantes do grupo da fofoca deu de cara com os alunos do ensino médio técnico integrado no elevador, tremendo de nervosos após a aula do tal professor. Desci do ônibus extremamente irritado, me perguntando como um professor desses ainda estava contratado, principalmente sendo coordenador. Eu me perguntava se não existiam denúncias e se a direção da ETEC era tão omissa a esse ponto. Parece que o fato da instituição ter sido manchete nos noticiários da região por racismo em 2023 não foi suficiente para dar uma corda na gestão escolar sobre questões de ética e tratamento para com os alunos. Naquele dia havia pensado bastante na possibilidade de fazer um podcast de denúncia sobre o caso, mas uma série de perguntas ecoava na minha cabeça como: será que as vítimas desse assédio moral e psicológico desse professor topariam falar para esse podcast, mesmo que anonimamente? Com base nos relatos, não é a primeira vez que o professor tem essas atitudes em sala de aula, ou seja, existe um histórico de abusos a ser pesquisado em torno de sua carreira como docente escolar. Será que existem provas dessas humilhações? Sei que existem testemunhas, mas será que alguém gravou? E os pais dos alunos? Será que sabem o que está acontecendo? Uma aulinha de jornalismo aqui para vocês. Sem fonte, não há história. E naquele momento era isso que eu precisava. Mas quem seria? A
Aulas de Preconceito, os casos da ETEC Dom Escolástica Rosa é um podcast com selo Cris News, de olho na informação, sendo roteirizado, apresentado e produzido por Christopher Lefort. Não se esqueça de seguir o nosso podcast no Spotify, ativar o sino de notificações para ser alertado sempre que novos episódios forem postados, além de nos avaliar. Fiquem na paz e até quinta-feira com o próximo episódio.